Hoje no Música e Negócios, nós temos técnicas de gravação de vídeo para artistas, com Paulo China. Paulo China é filmmaker, diretor, editor, arte educador, gestor cultural e VJ. Com mais de 20 anos de carreira, baseia sua atuação no tripé formação, produção e memória. Em 2021, sua produtora Memory Audiovisual completa 10 anos, com a conquista da segunda produtora, a Mero Filmes, e o edital Lab Curta, que em 2019 premiou 12 curtas-metragens no estado do Rio de Janeiro. Paulo China é o convidado de hoje do Música e Negócios. Vamos entrar então no nosso bate-papo, na nossa conversa. Está muito evidente nos dias de hoje a importância que o audiovisual tem para a comunicação, para o marketing digital, para a venda de produtos, para a venda de empresas. Então, a gente tem o audiovisual como uma ferramenta muito importante de comunicação. Eu acho que é essencial e, para mim, posso puxar um pouco da sardinha para o meu lado, eu acho a ferramenta mais abrangente, a ferramenta mais poderosa para você se comunicar, para você vender um produto, para você mostrar um trabalho artístico seu. E ainda mais agora nesse tempo de quarentena, todo mundo teve a real noção de como o vídeo comunica, como o vídeo agrega, né? Como o audiovisual agrega, como realmente é uma ferramenta muito importante para os dias atuais. Quando a gente fala de audiovisual, né, essa palavra é composta, né, então eu sempre gosto de frisar que a gente tem o áudio e tem o vídeo. E eu brinco que o áudio ainda vem primeiro do que o vídeo, então a importância do áudio é tão grande ou maior do que o próprio vídeo. Eu falo isso porque a gente está trabalhando, eu estou falando a princípio para artistas da música, né? Então tem que ficar claro para esses artistas, para vocês artistas, que vocês devem investir em audiovisual. Principalmente no mundo digital que a gente vive, o audiovisual é a ferramenta que mais comunica, a ferramenta mais poderosa para você levar o seu trabalho muito longe. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho da técnica, de como vocês podem aprimorar a gravação dos vídeos de vocês. Lá no começo a minha intenção sempre foi de fazer com que o audiovisual se tornasse acessível para a maioria das pessoas. Hoje nós temos tecnologias bem acessíveis. Eu vou falar mais para frente do uso de celular como uma ferramenta poderosa de produção, de criação, de difusão de audiovisual através da internet, através do YouTube. A gente sabe da importância do YouTube, o poder de alcance do YouTube, dos canais, de artistas. Nós temos, não é de hoje, fenômenos que surgiram na música através de YouTube, através de um pequeno vídeo que foi postado e aquilo mobilizou muita gente, né, viralizou e transformou, às vezes, uma produção caseira, um artista que estava tocando na sua garagem, no seu quarto, produzindo no seu computador doméstico, em grandes nomes da música, né? Exemplos não faltam. Eu vou mostrar um para vocês. Então a gente vê o resultado, desde aquele primeiro vídeo que ele postou na internet, ao que virou hoje esse artista, né, gigantesco como é o Justin Bieber. Temos outros exemplos também, mas é um exemplo muito claro, muito conhecido de uma pessoa que estourou na internet porque fez vídeo e publicou no YouTube.
Mas eu quero deixar claro que isso aqui na intenção não é formar um cineasta, né? A minha intenção aqui é mostrar que com alguns recursos você pode produzir vídeos com qualidade. Assim, voltando para essa área artística, mais propriamente da música, é possível com poucos recursos você fazer um videoclipe, você fazer uma live, você fazer o que na época a gente chamava de live session, né? Mas que são apresentações dentro de estúdios, apresentações gravadas como se fossem ao vivo, que ali você mostra uma performance, né? E aquilo pode servir para você oferecer para um contratante, né? Mostrar o perfil da sua banda, mostrar o seu estilo, mostrar a sua técnica. Tudo isso através de um vídeo gravado dentro de um estúdio. Você pode alugar o estúdio, né? Contratar algumas horas de estúdio e levar uma equipe de audiovisual, às vezes um videomaker só, e sair dali com um produto bom para ser divulgado na internet, para ser postado nas suas redes sociais, para você mostrar para um contratante, né? Eu conheço casos de bandas que conseguiram, através de um vídeo gravado dentro de um estúdio, contratos com gravadoras. Bom, legal, a gente falou um pouquinho do que se pode fazer dentro da carreira artística, dentro da carreira de um músico, que se pode fazer com audiovisual, utilizando o vídeo como ferramenta. Mas se a gente for pensar em criar algo que atraia público, que engaje público, é bom a gente pensar uma coisa, no termo que a maioria das pessoas conhece, que é o storytelling. Então, assim, é importante você pensar no storytelling quando você pensar numa produção audiovisual, que você queira envolver seu público, que você queira engajar a sua audiência. É essencial que você conheça um pouco de storytelling, que você estude essas narrativas, como compor a narrativa, né, estudar roteiro. Tem uns exemplos de bons livros aqui no Brasil. Eu mesmo fui aluno do Doc Comparato, então ele é um mestre, então tem inúmeros livros lançados, né, e o último que ele lançou, Da Criação ao Roteiro, é um livro essencial para quem quer estudar roteiro, né, para quem quer entender um pouco das narrativas, de como contar histórias. E aqui a gente está falando de como contar histórias através do audiovisual. Bom, chega o momento da gente também pensar em colocar a mão na massa, né? Até agora eu teorizei muito, botei muito da teoria, acho que é o momento da gente passar um pouco para a prática. Então é importante que a gente conheça as etapas de uma produção audiovisual. Isso serve tanto para cinema, para um vídeo institucional, para um comercial, e não é diferente, por exemplo, para um videoclipe ou para uma live session, ou que seja. De forma geral, uma produção audiovisual tem 3 fases: a pré-produção, a produção e a pós-produção. A pré-produção é a fase em que todos os aspectos do seu filme, do seu clipe, seja lá o produto audiovisual que você esteja trabalhando, será planejado, né? Tudo começa com a ideia, né? E para começar esse projeto é preciso que você transforme essa ideia em um roteiro, né? Faça o planejamento necessário para realizar o seu roteiro. Então daí a importância que eu falei de você conhecer um pouco de storytelling, de narrativa, de pensar em estudar um pouco de roteiro. Isso é importante, você dominar um pouco dessa linguagem, dessa técnica, para você fazer um bom roteiro, para você começar bem sua pré-produção. É durante a pré-produção também que a gente pensa em algumas coisas como o argumento, o storyboard, para quem sabe desenhar, gosta de desenhar. O planejamento dos enquadramentos das cenas, né, através de um storyboard, isso ajuda bastante. Você vai pensar em planilhas de orçamento, vai pensar na sua equipe, né, os departamentos, quem é que vai dirigir cada departamento, né, quando a gente fala de uma produção maior ou numa produção menor, quem vai acumular funções, né, que isso é bem comum no mercado brasileiro, no mercado independente, né, vai pensar no casting, né, as pessoas que vão atuar, né, se você quiser fazer cenas no seu videoclipe, por exemplo. Então, essa é uma parte muito importante, né, que você também pensa na locação, né, onde você vai gravar. O ambiente onde se passa essa história é muito importante para a construção da sua narrativa, da sua mensagem. O resultado de um filme, de um produto audiovisual, ele depende muito dessa fase da pré-produção, né? O resultado final está intrinsecamente ligado à pré-produção. Se você fizer uma boa pré-produção, a chance de seu filme dar resultado, do seu videoclipe dar resultado, do seu audiovisual, do seu filme institucional, da sua live dar um bom resultado, é muito grande. Gente, a gente está falando aqui
de produção de baixo orçamento. Então, eu creio que a produção feita, né, esses trabalhos audiovisuais são feitos mais para as redes sociais. Atualmente é o melhor jeito de você soltar seu trabalho audiovisual, né? Para a galera de cinema que faz curtas e tal, é importante às vezes participar de um festival, entrar no edital, mas para o artista, eu volto a frisar que é importante você pensar nas redes sociais, pensar o audiovisual como ferramenta, né, de engajamento de público dentro das redes sociais. Legal, vamos partir então para a produção. A produção é o momento que você aperta o REC da câmera, é a parte da filmagem, da captação das imagens, da captação do som. Se a gente for levar, por exemplo, para um produto audiovisual voltado para um artista da música, mais propriamente, vamos supor, um videoclipe para o YouTube, esse é o momento de reunir a banda, né, para fazer a performance ao vivo, para a gente gravar o que a gente chama de master shot, juntar os atores para fazer as cenas que vão compor o videoclipe, né, juntar a equipe técnica que vai cuidar da câmera, né, o cenógrafo, aquela equipe que você criou, né, organizou antes da pré-produção, na pré-produção, agora vai estar na produção fazendo a coisa acontecer. É importante na produção, você antes de apertar o REC, você fazer uns ensaios, né, treinar, pensar, os diretores e os responsáveis pelos departamentos pensarem juntos, né, com o roteiro em mãos, né, o que vai ser feito. Logicamente isso vai ter sido pensado antes, né, aí a importância de ter um bom roteiro, uma boa pré-produção, para você não perder tempo na produção, porque às vezes você precisa alugar equipamento, você precisa pagar diária de ator, e isso é um custo que gera. Então, se você tiver uma boa pré-produção, na hora da produção a coisa vai fluir melhor, ela vai acontecer de forma mais espontânea, né? Todo mundo vai estar mais afinado, sabendo o que cada um vai fazer. O bom resultado da produção depende, como eu falei, da pré-produção. A gente pode dar exemplo das lives que estão acontecendo agora, né? Quando você vê uma live super bonita, né, com cenário maravilhoso, todo mundo bem afinado, as câmeras funcionando direitinho, todos os movimentos de câmera certinho, aquilo foi feito na pré-produção antes e foi feito um ensaio para que aquilo corra da melhor forma possível. Logicamente que alguns imprevistos podem acontecer, como esses. Pra eu poder te abraçar, falta. Alô? Nem tudo que é bem planejado às vezes dá certo, né? E nesse caso, nem adianta falar, resolve na edição. E por falar em edição, quero falar com vocês sobre a próxima etapa, a terceira etapa dessa produção audiovisual, que é a pós-produção. A pós-produção é o momento onde você pega todo aquele material que você gravou, áudio, vídeo, e monta, né, edita, né, trata som, trata cor, faz com que aquilo gere um produto final. Né? Tudo aquilo que foi pensado na pré-produção, que foi gravado na produção, agora vai ser transformado num produto final. O vídeo que você vai colocar no YouTube, o seu filme que você vai botar para os festivais, vai gerar o produto final, seja lá o seu videoclipe, o seu DVD gravado, né? A live que você transmitiu, mas que gerou um conteúdo que dali você pode trabalhar mais, pode criar um subproduto, pode tirar algumas músicas daquela live e soltar no seu canal. Então é o momento que você pega tudo que foi gerado na produção e transforma no produto final. Bom, mas do que a gente precisa para que realmente a magia aconteça, para que no final das contas você tenha um produto audiovisual nas suas mãos? Um videoclipe, por exemplo, para você postar no YouTube. Basicamente, são duas coisas, equipe e equipamento. Vamos começar pela equipe.
Se a gente for falar de grandes produções, as equipes vão ser grandes, mas a minha intenção aqui, minha intenção desde o começo, quando o Léo me convidou, foi falar de produção de baixo orçamento, produção independente, uma produção que você pode fazer, por exemplo, com sua própria banda, com os amigos da sua banda, amigos que estão próximos de você, ou quem sabe até fazer sozinho, né? Hoje em dia a gente consegue fazer muita coisa sozinho. Apesar do cinema, o audiovisual ser uma arte essencialmente coletiva, a gente pode reduzir essa equipe e às vezes fazer um filme com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Já dizia Glauber. Mas o ideal é que tenha mais gente para ajudar. A qualidade está diretamente ligada ao tanto de gente que está ali para te ajudar a fazer uma produção boa, né, sem você estar sobrecarregado, sem você estar acumulando muitas funções. Claro que algumas funções você pode acumular, isso é normal nas produções pequenas, nas produções independentes. Não é o ideal, mas acontece e dá sim para fazer. Então, eu vou montar uma equipe para uma produção de baixo orçamento com 2 pessoas por departamento. O departamento pode ser exercido por uma pessoa só também, mas se você puder botar pelo menos 2, isso vai ser muito bom. Bom, então se a gente for pensar numa produção de qualidade, mesmo com baixo orçamento, a gente tem que pensar em algumas pessoas que vão exercer algumas funções: direção, produção, fotografia, arte, som, montagem e finalização. Como eu frisei, o ideal é que cada uma dessas funções, cada uma dessas pessoas tenha um assistente. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, né, quando a produção é independente, isso não é possível. Então, às vezes você tem uma equipe com esses responsáveis e um assistente que às vezes se desdobra, né, para acumular funções. Ou às vezes o próprio produtor é o diretor, às vezes o próprio fotógrafo é o diretor de fotografia, né? O próprio responsável pela direção de arte é um cenógrafo, é um figurinista. Então isso é muito comum, não tem nada de errado nisso. Mas se você tiver como dividir essas funções com mais pessoas, é legal, as pessoas não ficam sobrecarregadas, né? Mas na maioria das vezes a gente conhece a nossa realidade, às vezes o mais comum é que numa produção independente as pessoas acumulem funções. Como eu falei, é comum até um filme ser feito por 2, 3 pessoas acumulando funções. Eu já vi produções muito bem feitas que, por exemplo, uma pessoa só fez tudo, né? Hoje em dia, então, que muitas pessoas estão produzindo de dentro de casa, tem filmes que são feitos só com 1 ou 2 pessoas, um casal. Um exemplo é esse filme que a gente vai mostrar agora, que foi feito pela Memory Audiovisual durante a quarentena. Dá uma olhadinha.
Então, esse filme foi feito na quarentena, pensando em inscrever em alguns festivais que estão sendo abertos, né? No intuito de ajudar esses realizadores que estão agora nesse momento sem poder produzir. E agora a gente vai inscrever em algum desses festivais e vamos ver o resultado que dá. Um outro exemplo, que eu vou deixar passando uns trechinhos aqui, foi um filme que foi feito em 72 horas, para um festival chamado 72 Horas aqui no Rio, foi feito pela Memory também. E esse filme foi feito com uma equipe super reduzida, foi eu dirigindo e fazendo a fotografia, né? A atriz, que não era atriz, era uma amiga nossa, a Rebeca, minha esposa, fazendo a produção. Então, no final das contas, foi uma equipe de 3 pessoas, né? E, na verdade, tecnicamente falando, só tinham 2, né? Se for pensar mais a fundo mesmo, só tinha uma que dirigia e filmava, e que depois, no final das contas, editou, né? Então dá para se fazer cinema e produtos audiovisuais dessa forma também. Como eu falei, não é o ideal, mas dá para se tirar alguns resultados. Por exemplo, esse filme ganhou um prêmio internacional da Unesco, né, por causa da temática, por causa do seu storytelling. Eu imagino os jurados levarem tudo isso em consideração e ganhou um prêmio internacional. Uma produção feita com uma equipe super reduzida. Mais uma vez, vale salientar que a gente está falando de uma produção de baixo orçamento. Então, eu não citei, mas numa grande produção de Hollywood, por exemplo, existem inúmeras outras funções, desde cabeleireiros até motoristas, dublê, cenotécnico, contra-regra, desenhista de figurino, diretor de arte, figurinista, técnico de filmagem submarinas, técnico de efeitos especiais, maquiadores. Então, são inúmeras funções dentro de uma produção cinematográfica. Só que, como a gente está falando, uma produção reduzida, a gente pode pensar só naquelas funções as principais. Vamos falar então de forma resumida dessas funções principais, começando pela função de diretor. Como o nome diz, ele é o responsável por dirigir todo esse projeto, né? Ele tem que ter o profundo conhecimento do roteiro, né? Estudar o storyboard, pensar no que ele quer, né, de forma artística para o filme, para o videoclipe, que cara ele quer que dá isso. De forma resumida, né, porque a gente está falando de baixo orçamento, produção independente, né, se a gente for falar do produtor, então a gente tem um produtor que ele é o responsável por gerir essa obra, tratar de orçamento, contratar a equipe, de repente arrumar um financiamento, falar com o seu anel da padaria se ele não pode patrocinar um videoclipe, né? Esse cara é o produtor que vai fazer essa coisa acontecer, até mais do que o diretor, né? O diretor, né, vamos dizer que seria uma pessoa que vai comandar essa equipe, mas o produtor é de suma importância para que tudo isso aconteça. Vamos falar um pouco do diretor de fotografia, desse setor da fotografia, né, desse departamento de fotografia. O diretor de fotografia ele é responsável pelo design de luz, o tipo de equipamento fotográfico, né, a câmera que ele vai usar para fazer a fotografia do filme, a pensar a estética fotográfica do filme. Então, que tipo de lente que ele vai usar, que melhor câmera ele pode usar, que tipo de câmera rende mais, e lente, né, objetivas que rendem mais para determinadas cenas, que tipo de planos, enquadramentos, movimentos de câmera ele vai utilizar, que tipo de equipamento ele pode usar para fazer esse movimento de câmera. De forma resumida, ele é responsável pela estética daquela produção audiovisual. Se a gente for pensar de forma resumida da direção de arte, essa pessoa, o responsável por esse departamento, ele vai pensar no cenário, na cenografia, né, naquela locação, a locação ideal para aquele produto audiovisual, vai pensar nos adereços, né, os objetos de cena, figurino, isso tudo que vai compor a arte do filme. Alguém que pensa em figurino, né, ou que vá atrás dos objetos de cena, mas geralmente é uma pessoa só, que vai num brechó procurar um figurino, vai na Leroy Merlin buscar um objeto de cena, quer dizer, Leroy Merlin é meio caro, né, então de repente vai numa loja de objetos usados, né, numa loja de móveis usados. Existem lojas de móveis usados que alugam aqueles objetos, né, então de repente você vai no lugar onde tem uma máquina de escrever antiga, você não precisa comprar, você conversa com o dono, tenta alugar, né, pede emprestado às vezes. Outra função dentro de uma produção audiovisual que a gente pode pensar é o responsável pelo som. Então a gente volta e meia pensa no som só como aquele som direto, né, aquele som que é captado na hora. Geralmente um técnico de som com um assistente, né, uma vara de boom, microfone direcional. Acho que todo mundo já viu essa cena em algum lugar, em algum
né, making off de alguma produção, de algum filme, mas você também tem um responsável pelo som na pós-produção, né? Uma pessoa que saca de tratar o som, de mixar, de colocar efeitos, né? Hoje em dia é muito comum uma pessoa só acabar fazendo todo esse tipo de trabalho quando a gente fala de som. Então, né, mais uma vez, o ideal é que tenha mais de uma pessoa, mas se não, uma pessoa só pode ser responsável totalmente pelo som da sua obra audiovisual. Por último, mas não menos importante, eu diria até muito importante, a gente pode falar do montador, do editor do filme, né? do editor dessa obra audiovisual. É o responsável por fazer todo aquele conteúdo que a gente chama de um conteúdo bruto, que foi gravado, fazer esse conteúdo ter algum sentido, né? Montar essa história exatamente como um quebra-cabeça mesmo, né? A maioria das vezes as cenas não são filmadas na ordem certa, então você tem que fazer tudo aquilo dar sentido. E geralmente é um momento onde a produção gargala, né? É o lugar onde mais se demora, onde mais se fica trabalhando, porque realmente é um trabalho minucioso, trabalhoso, é um trabalho que mistura técnica e arte. Então, assim, canso de ver produções que foram feitas, foram gravadas, que simplesmente não saíram porque não conseguiram editar, não acharam uma pessoa boa para editar, o editor empacou, enfim, sempre fica naquele gargalo, né? Mas é uma função muito importante, uma função muito quista na produção. Tratem bem os editores de vocês, somente nesse momento onde muitas coisas estão sendo resgatadas. Hoje um editor ele trabalha muito com acervo de imagens que estavam esquecidas ou coisas que são refeitas, né? Então o editor é uma pessoa muito importante, né, nessa produção. No final das contas, querendo ou não, é ele que vai dar cara final ao filme, né? Logicamente, mais uma vez, com o diretor acompanhando, né, todo o processo, né? Então, assim, ele é o responsável por dar essa cara final. Então, assim, um bom editor, ele pode salvar um filme. Não venha com aquela de salva na edição, não. Mas muitas das vezes um filme é salvo na edição, né? E um editor mediano, um editor medíocre, um editor ruim, ele pode estragar toda uma produção bem feita. Então é uma função muito importante nessa produção também. Vale ressaltar que a montagem e edição é só uma parte da pós-produção, né? A gente tem os responsáveis, às vezes a mesma pessoa, mais uma vez, uma pessoa só fazendo várias funções. Uma pessoa que monta, né? Ela monta, trata o som, mixa o som, coloca os efeitos, trata a cor, faz os efeitos especiais, o motion designer, né? Faz as vinhetas. Então, às vezes, é um cara só que é um montador e ele é múltiplo, né? Ele acaba tratando toda a finalização. Então, a gente falou da equipe, né? Responsável por produzir essa obra audiovisual. Eu volto a dizer que a gente está aqui falando para artistas, né? Até artistas, a maioria artistas voltados para a música, que lidam com o mercado musical, que estão interessados em aprender mais sobre audiovisual para usar nas suas próprias produções. Passando uma moto aqui. Vamos voltar? Bom, a gente falou da equipe, né, responsável pela produção audiovisual. Eu estou frisando aqui que a gente está conversando com artistas interessados no ramo artístico musical e gente interessada em aprender, interessadas mais na produção audiovisual voltado para artistas da música. A próxima coisa que a gente tem que pensar é no equipamento que a gente vai usar para fazer essa produção. Mais para frente eu vou falar do melhor de todos eles, melhor dos mundos, né? Vamos dizer, para quem tem pouca grana, não tem muitos recursos, que é o smartphone, o celular, né? Mas no momento vamos fazer da forma mais clássica, né? Que é falar do quê? Da câmera e de equipamentos de iluminação e equipamentos de áudio. Para quem tem algum dinheiro para investir, eu sei que o dólar está muito alto nesse momento, mas se você tiver condições, estiver disposto mesmo a investir em algum equipamento, eu estou dando essa lista aqui para vocês, que na minha opinião é o melhor custo-benefício atualmente, tá? Que é essa câmera Canon SL2, tá? Ela está por volta dos R$ 2.500, e aí você pode investir nos cartões de memória, sempre pensando, né, na classe 10,
que é o que consegue gravar em Full HD. Prestem bastante atenção nisso na hora de comprar, não economizem na qualidade do cartão, que isso pode te deixar na mão, tá? É importante ter baterias reservas, um tripé de uma qualidade mediana, não comprem o mais barato, tá? Não precisa comprar tripé de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, não, mas um tripé razoável, ele está por volta de R$350, R$400, vale a pena investir no tripé, que é um jeito mais comum, mais prático de você estabilizar uma câmera, tá bom? Um lapela com fio, se você quer fazer um canal para o YouTube e começar a criar conteúdo no seu canal, é importante investir no microfone de lapela. Os sem fio são bem mais caros, mas um com fio vai te atender muito bem. Logicamente, se a gente for falar de videoclipe, eu vou fazer só videoclipe. Essa parte do áudio não é tão importante, na verdade, né? Eu falei da situação de você criar umas cenas dentro de um videoclipe. Aí sim você vai ter que ter o cuidado da captação de áudio, tá bom? Eu tô dando isso aqui, gente, como um exemplo de um kit para você ter em casa, fazer um canal no YouTube, criar seu conteúdo. Pode-se fazer algumas cenas internas legais com esse equipamento também. Por exemplo, aqui nós temos 2 softbox já com tripé, né? Uma coisa essencial para a produção audiovisual é a iluminação, então assim, não é muito bom você economizar. Claro que os equipamentos de ponta, os equipamentos tops, profissionais mesmo, são caríssimos, mas enfim, se a gente for adaptar para a nossa realidade, existem outras opções, como o próprio softbox. Você pode até fazer softbox caseiro, existem tutoriais na internet que ensinam como fazer. Para você fazer um estúdio caseiro, tudo bem, não tem problema nenhum. Para você fazer suas próprias produções, tudo bem, não tem problema nenhum. Acho que é aconselhável, quando você não tem um bom equipamento de luz, tentar filmar sempre de dia, usar a melhor luz que tem, que é a luz natural. Sempre pensando, né, nas melhores horas do dia, né, que é o começo da manhã, o final da tarde, e trabalhar esses momentos assim, conseguir trabalhar, né, se você vai fazer um ambiente interno, aproveitar janelas, né, usar rebatedores, às vezes rebatedores de luz baratos, com uma própria folha de isopor, né, que pode ajudar também. Eu não posso me aprofundar muito aqui na técnica, mas são recursos que você pode usar de forma até certo ponto improvisadas, mas que funcionam muito bem. Uma excelente forma de você produzir gastando relativamente pouco, sem precisar comprar equipamento, né, é você alugar esses equipamentos. Pô, junta uma galera, tem uma banda, quer fazer um videoclipe, pô, cada um inteira um dinheiro, e você consegue alugar equipamentos, desde equipamentos mais simples até equipamentos de ponta, como uma câmera de cinema mesmo, né, como uma Red, né. Você pode alugar, por exemplo, uma câmera fotográfica da Canon por R$200, uma lente clara, uma lente boa que custa caro no mercado, né? Uma lente que pode custar, sei lá, R$5.000, R$7.000, você aluga por R$200. Chega numa pessoa, por exemplo, responsável pela fotografia do seu videoclipe, e pergunta para ele, poxa, que tipo de equipamento seria bom para a gente usar, que rendesse bem, que tivesse com uma ótima qualidade. Ele vai dizer uma lista do que ele gostaria de ter, o tipo de refletor, o tipo de iluminação, o tipo de câmera, o tipo de lente, e você simplesmente faz um orçamento numa dessas empresas que alugam equipamento, né? Vocês vão ver que, às vezes, que na maioria das vezes vale muito a pena. Então você pega a sua equipe, inteira cada um dinheiro e consegue realizar um videoclipe muito bom, gastando relativamente pouco. Bom, falamos de equipamento de captação de imagem, de som, de iluminação, mas uma parte importante, essencial, como a gente já sabe, é a montagem desse seu produto audiovisual. Então você precisa de uma máquina boa para editar, você precisa de um bom computador. Computadores medianos também servem, só que tudo é mais demorado, um pouco mais sofrido. Não precisa comprar um Mac mais top, não precisa comprar um Intel mais caro, nada disso, mas você pode fazer uma máquina equilibrada, um bom custo-benefício, né? Que vai te atender bem. A gente sabe que atualmente os preços de equipamentos de informática estão caríssimos. Montar um computador agora está realmente muito caro. Mas de qualquer forma, eu vou passar aqui uma configuração que eu acho uma configuração bem equilibrada
por um custo-benefício muito bom que vai atender a maioria das produções. Pode até editar vídeos em 4K com esse equipamento. O melhor processador custo-benefício atualmente é esse Ryzen 5 3400G. Ele já tem uma placa de vídeo on-board. Você não precisa investir na placa de vídeo, que encarece muito o equipamento. As memórias agora DDR4 a partir de 2400. 8 GB não é o ideal, tá? Eu colocaria 16 GB. Né? Eu não sei se eu estou falando para quem entende bem de informática, mas se você chegar para alguém que entende, ele vai saber dessas configurações aqui, tá? Um SSD 240 GB para você instalar os programas. É legal ter um HD também interno de pelo menos 1 TB ou 2 TB, né? A fonte ATX de 500 para segurar tudo isso. E um gabinete para formar o seu computador, né? Um kit de teclado e mouse e tal. Aqui eu não coloquei o monitor, então o monitor fica a cargo de cada um, mas eu aconselho um monitor a partir de 24 polegadas. Padrão, não compra nada muito barato também não, mas um monitor mediano vai te atender muito bem. Um bom computador, uma máquina que seja mediana para você editar, não é nada sem você ter o aplicativo, o programa para edição, né? Então, assim, existem os pagos, existem os grátis. Hoje a gente vive uma era assim, inimaginável há anos atrás. Eu não teria nunca, não tive esses recursos, né? Então, ou você pagava ou você pirateava. Os programas que eram grátis, o famigerado Movie Maker, por exemplo, era grátis, mas era uma porcaria. Eu ficava fascinado quando alguém conseguia editar alguma coisa que prestasse naquilo. Era muito, muito limitado. Mas hoje nós temos, né, além dos excelentes programas pagos, como o Adobe Premiere, o Final Cut, temos bons programas, excelentes programas grátis. Programas que você tem as versões pagas, né, mas que as próprias versões grátis também te dão vários recursos, que às vezes você nem precisa de mais do que aquilo para fazer uma ótima edição. Então, assim, eu sempre vou recomendar o Adobe Premiere, que já tem uma base instalada muito grande, então você consegue tutoriais, consegue dicas. O Final Cut também é muito bom, mas, né, tem a limitação de ser só para Mac. E tem os programas gratuitos, que o melhor de todos, sem dúvida nenhuma, é o DaVinci Resolve, que tem uma versão paga muito poderosa, que a princípio era um programa de color grade, né, para você tratar a cor, mas avançou ao ponto de hoje ser uma suíte completa para você editar, tratar som, tratar a cor do seu vídeo, fazer motion também, animações gráficas, né? Tudo num único programa. O único porém do DaVinci Resolve é que ele precisa de uma máquina muito boa, porque ele exige muitos recursos da máquina. E também tem o Filmora, né? Que é um programa que eu tenho até usado bastante, porque ele também tem uma versão paga, mas eu tenho usado bastante para gravar a tela do meu computador. Então, recomendo bastante. A curva de aprendizado dele não é tão grande assim, não é tão complicado de mexer. E essas são minhas recomendações de programas de edição. Mais uma vez, para economizar, nesse caso eu não digo nem alugar, mas, poxa, que tal colar com um amigo que saca de edição, chamar ele para produzir, né, ajudar você a produzir esse videoclipe, esse seu produto audiovisual voltado para a música. Às vezes o cara quer praticar e tem interesse, quer participar de uma produção bacana, bem feita, né, bonita, botar o nome dele nos créditos, né, fazer parte da equipe. Isso aí é uma coisa muito comum. Eu canso de ver nos grupos que eu faço parte de produção audiovisual, gente que quer fazer um videoclipe, por exemplo, e fica atrás de alguém responsável pela arte. Quem pode assumir a direção de arte, quem saca de fotografia, quer ajudar numa produção independente. Enfim, a gente sabe que hoje em dia é muito importante nós termos nossas redes, né? Nossos amigos, nossos conhecidos, o conhecido do conhecido, gente que está a fim de produzir, gente que está começando, se formou numa faculdade de cinema e quer produzir, gente que não tem formação nenhuma, mas é craque na edição, né? Gente que tem como hobby fotografia e quer começar a fazer filmagem. Enfim, é importante ter essa rede de contatos, de amigos, que a coisa pode acontecer mais fácil, mais rápido, mais barato do que a gente imagina. A gente não pode se limitar,
porque os equipamentos são caros, porque os profissionais cobram caro, né? Às vezes uma boa conversa, né, de bar, uma boa conversa pelo Zoom, né, aquela mensagenzinha no Zap, aquela entrada num grupo dos amigos, ou se inteirar num grupo de audiovisual, né, pode te ajudar muito e fazer uma produção sua virar realidade. Então, lá no começo eu falei da possibilidade de você conseguir produzir filmes, vídeos, videoclipes com qualidade usando o smartphone, o celular. É inacreditável hoje como você pode usar o celular como ferramenta de produção audiovisual. Desde você fazer uma pré-produção, escrevendo um roteiro, fazendo pesquisa na internet, contactando as pessoas que vão te ajudar a produzir, até você filmar, captar imagem e som com ótima qualidade, né? Um celular de médio para bom, ele tem a câmera muito boa, né? Se você não tem nenhum equipamento, invista no celular, faça coisas criativas no celular. O celular te dá a possibilidade de pensar em alguns ângulos diferentes de captura de imagens. O celular te dá uma portabilidade inimaginável há anos atrás, que as câmeras eram pesadíssimas, enormes. Por exemplo, eu estou mostrando para vocês agora alguns movimentos de câmera feitos de forma criativa com o celular. Isso é uma coisa que não dá para fazer, por exemplo, com a câmera profissional. Então você vê que você pode usar da criatividade para usar o celular ao seu favor. É importante saber que as câmeras fotográficas, as câmeras de cinema, o próprio smartphone, eles são só ferramentas. Então, assim, é bom, é essencial você saber pelo menos um pouco da linguagem cinematográfica. Então, assim, eu não estou aqui para me aprofundar nisso, mas eu vou passar alguns tópicos aqui para a gente conhecer um pouquinho. Se vocês quiserem se aprofundar, eu recomendo a estudar, aprender, praticar. Existem muitos canais que ensinam mais sobre isso. Então, o que eu vou passar para vocês é só um pouquinho, uma introdução rápida do que a gente tem que pensar na hora, por exemplo, de lidar com a câmera fotográfica que filma. Mais uma vez, procurem aprender mais sobre fotografia, para você tirar o melhor proveito da sua câmera, né? Mas existem técnicas que são ensinadas desde os primórdios do cinema, né? E que são utilizadas até hoje. Por exemplo, os enquadramentos, né? Os planos. Os enquadramentos a gente já entende, né? Já subentende que é o que está dentro do quadro, né? Mas a gente falando de planos é uma coisa mais complexa, porque envolve algumas questões que a gente leva em consideração quando se fala em planos. Existem vários planos quando a gente fala da linguagem cinematográfica, mas basicamente a gente pode dividir em planos mais abertos, que seria um plano geral, um plano médio, né, que mostra parte do cenário, com os atores em quadro, essas coisas que também a gente pode ter como plano conjunto. Existem os planos mais fechados, né, que pode ser um close e até mesmo um plano detalhe. Isso não é feito de forma aleatória, então se você quer mostrar um cenário, use um plano geral. Você quer mostrar o detalhe de uma mão, de uma cicatriz, mostre um plano detalhe. Então use isso a seu favor, use como uma técnica para você contar uma história. É importante saber também um pouquinho sobre os movimentos de câmera também. Eles te dão mais dinamismo na hora de você gravar e ajudam a você contar a sua história. Os mais conhecidos são a pan, tanto para a esquerda quanto para a direita. É um movimento que se usa muito para revelar, né, um horizonte, por exemplo. Temos também o tilt, que nada mais é do que uma pan na vertical. E um movimento que se usa bastante também é o traveling. Existem formas criativas de você fazer isso, seja numa cadeira de rodas, seja num skate, ou num carro. É um movimento muito conhecido, muito usado no cinema também. Com a diminuição dos equipamentos, né, as câmeras ficaram bem menores, agora mais leves, mais práticas, mais fáceis de carregar, de transportar. Ficou mais fácil você fazer alguns movimentos de câmera, então movimentos criativos, né, podem ser tentados, né? Eu mostrei exemplos de movimentos criativos feitos com celular. E eu tenho aqui, por exemplo, uma câmera praticamente miniatura, né, que é o Osmo Pocket. Esse equipamento aqui, ele é um gimbal portátil, então você consegue fazer movimentos muito fluidos, movimentos que você faria praticamente se tivesse só um Steadicam pesadíssimo, né? Mas eu estou falando isso porque, assim,
Existem os gimbals, né? Existem modos de você estabilizar sua câmera para ajudar nos movimentos e tal. Mas assim, mais uma vez eu digo que nada disso seria suficiente se não tiver algo essencial que eu chamo de criatividade. Então sejam criativos, pensem em novos movimentos, juntem pan com traveling, bota um tilt com uma pan. Ainda mais quando a gente fala, por exemplo, de videoclipe, é um jeito de se fazer audiovisual de forma muito criativa, assim, você não tem muitas amarras, você pode experimentar, tem a liberdade de experimentar, então sejam criativos, busquem tirar o máximo do equipamento de vocês, pensem em novos planos, pensem em novas linguagens, né? Hoje a gente tem muita liberdade para criar, experimentar. Então, galera, eu sei que o tempo foi muito curto, né? A gente tem pouco tempo para conversar esses assuntos com vocês, mas eu fico muito feliz pela oportunidade que o Léo me proporcionou de entrar em contato com vocês, falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco da paixão que eu tenho pelo audiovisual, mais voltado até para a parte artística, que eu gosto muito. Apesar de hoje em dia eu viver mais da parte, vamos dizer assim, empresarial da coisa, né, do corporativo, trabalhar para grandes empresas, eu não largo esse meu lado artístico. Volta e meia estou produzindo algumas coisas para amigos, né, também. Às vezes numa conversa a gente consegue fazer as produções num custo baixo, né, para poder ajudar a alavancar a carreira de algum artista iniciante, renovar a carreira de gente que às vezes está no ostracismo, mas que está precisando do audiovisual como uma ferramenta poderosa para mostrar o seu trabalho, né? Eu mais uma vez eu digo, o audiovisual é a ferramenta mais poderosa de comunicação atualmente, ainda mais junto com a internet, junto com o YouTube, junto com as redes sociais. Então, mais uma vez, eu aconselho a vocês, a verdade, eu abro os olhos de vocês, para quem ainda já não está ligado, que é importante investir em audiovisual para a carreira de vocês, para mostrar o trabalho de vocês. Mais uma vez eu agradeço ao Léo a oportunidade, à equipe do Música e Negócios, e nos vemos por aí. Grande beijo!